Você só se relaciona com gente ruim. E quando encontra uma pessoa boa, a paz te dá tédio, te dá medo, é chata. E você acha essa pessoa pegajosa demais. Prefere afastá-la e seguir em frente até encontrar uma pessoa que te coloca de novo em dúvida se ela te ama, se ela é fiel, e você repete sempre o ciclo, correndo atrás de quem nunca te escolhe. Se você, assim como muitas e muitos dos meus pacientes, já se pegou nesse tipo de situação, fique até o final desse vídeo. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal, isso ajuda demais a gente a chegar para mais pessoas como você. E, claro, deixa o seu comentário. Se você quer descobrir o porquê você corre atrás de quem te rejeita e rejeita quem não desperta muitas vezes aquela sensação de paixão, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo ao Psicanalizando com Vieira Júnior. Muitas pessoas me dizem na clínica: doutor, eu quero paz, eu quero ter um relacionamento de respeito, um relacionamento onde a gente construa junto, onde a gente possa ter uma relação em que um luta pelo outro, um corre pelo outro. Mas quando isso acontece de forma bem estranha, as pessoas elas estranham esse tipo de relação. Quando isso acontece, essas pessoas, de uma forma quase que mística, não se interessam. Quando chega alguém bonzinho, né? E as pessoas colocam muito essas pessoas como boazinhas, né? Quando chega alguém como bonzinho ou boazinha na sua vida, você diz que não tem química. Diz que ele é uma excelente pessoa, uma pessoa incrível, ou ela, uma pessoa espetacular. Mas não para mim. O que acontece muitas vezes é que você chama de tédio o que a gente chama na clínica de estabilidade. A relação estável, a relação boa, ela não tem a montanha-russa o tempo todo. Ela não tem as relações, ou melhor dizendo, as ocasiões em que você vai para o céu e sente todas as sensações positivas possíveis no beijo, no sexo, nas viagens, nas risadas, mas que depois te coloca lá no inferno, onde você fica olhando mensagem, tentando descobrir se está sendo traída, tentando descobrir se a pessoa ainda te ama, ela some. Relações estáveis não tem nem o céu e nem o inferno. E é por isso que muitas vezes as pessoas estranham. Porque as pessoas estão acostumadas a chamar de amor o que na clínica a gente chama de doença da psique. Sim, se você ainda nunca ouviu falar sobre isso, nós na clínica chamamos a paixão, que é essa sensação de ora estou no céu, ora estou no inferno. Nós chamamos a paixão de doença da psique. A paixão, ela é a suspensão temporária de todos os nossos sentidos cognitivos e principalmente da nossa razão. Quando estamos apaixonados, nós vemos e imaginamos e ouvimos coisas que não existem no outro. E quando este outro realiza esta nossa fantasia, nós nos sentimos no céu. Mas no menor sinal em que ele deixa de realizar esta nossa fantasia, é aí que nós vamos para o inferno. Viver esta doença da paixão, que para muitos é a doença da loucura, né? Nós estamos mais próximos da psicose do que da neurose, ou melhor dizendo, mais próximos da psicose do que da sanidade mental. Um psicote mesmo, que imagina, vê e ouve coisas. Estamos mais próximos disso do que da sanidade, do que da nossa racionalidade. E muitas pessoas querem esta sensação e uma vez provada, 2 vezes, 3 vezes, isso se torna então um padrão emocional, um padrão cerebral. Lembre-se de uma coisa, o seu cérebro trabalha da seguinte forma: toda vez que você sente algo, há uma descarga química. Seja dopamina, serotonina, cortisol, adrenalina, há uma descarga química. São inúmeras as descargas que acontecem no nosso cérebro. Só que lá pela 10ª, 20ª vez, e eu estou sendo aqui simbólico no que eu estou dizendo,
Depois de tantas descargas químicas, o seu cérebro começa a se alterar fisicamente para se adequar, para se enquadrar àquela descarga química que você tem provocado. Então, quanto mais vezes você provoca essas sensações, mais o seu cérebro se adapta. E nós chamamos isso de padrão cerebral. Se você tem vivido relações como essas que a gente está contando, esse já é o padrão físico e químico do seu cérebro, que agora, quando não tem mais esta relação caótica, cheia de adrenalina, de cortisol, cheia de movimentos, o cérebro toma isso como algo estranho. É por isso que quando você se relaciona com uma pessoa boa, com uma pessoa tranquila, que te dá certeza de que você não está sendo traída, te dá certeza de que você é uma escolha, te dá certeza de que ele quer construir algo com você, essa pessoa se torna chata. Então, quimicamente, nem o seu cérebro responde e nem o seu corpo. E é por isso que você não sente, inclusive, tesão nessa pessoa. Você não sente libido. Porque o cérebro está acostumado a ter descargas de hormônios, de dopamina, de serotonina com aquilo que o desafia. Quando não há desafio, não tem por que ele ter a descarga. Então você não vai sentir libido com essa pessoa. Vieira do céu! E o que acontece com uma pessoa assim? Bom, o que acontece é que a intensidade vira referência de amor. Quando você tem uma relação intensa, né, você tem discussões fortes, você tem reconciliações intensas. Pode perceber, você briga e logo em seguida você volta e a volta é maravilhosa. Em seguida você tem ciúmes e drama. E logo em seguida briga e a reconciliação de novo. Todo esse movimento cada movimento desse causa uma descarga de dopamina, de serotonina, de cortisol, de adrenalina, e o alívio de sair da descarga de cortisol e de adrenalina para dopamina e serotonina é viciante e cria um modelo cerebral. Então, para muitas dessas pessoas, esta movimentação que existe, que não é amor, mas para muitas dessas pessoas isso passa a ser amor e uma prova de sentimento. Uma prova de que o outro realmente me ama. Afinal, o outro vai embora, mas ele sempre volta. A pessoa saudável, nesse sentido, quando você encontra do relacionamento saudável, que vai te oferecer paz, estabilidade, segurança emocional, ela passa a ser estranha, o corpo estranha, porque não há uma tensão constante. Tensão, não há tensão. Não há uma tensão constante. Não tem briga. Não tem descargas. E o próprio corpo passa a entender que ali não é o lugar dele porque ele já está acostumado por 1 ano, 2 anos, 10 anos da sua vida, você só se relacionar quando existe tensão. E aí, quando você está com uma pessoa boa, você começa a se perguntar, será mesmo que eu gosto dessa pessoa? A resposta é, do jeito que você está acostumado a sentir, não. E eu vou dizer mais uma coisa profunda ainda. Pode ser que você tenha perdido a referência do que é gostar. Pode ser que você tenha perdido a referência do que é amor. Não é falta de amor, é falta de caos que você sente falta. Quando você está com uma pessoa boa que te dá previsibilidade e mesmo assim não gosta dela, e isso seria amor, amor é quando você tem paz, previsibilidade, consegue construir junto. Isso é amor. E lembra? As minhas pacientes chegam todas dizendo isso, que querem isso. Mas quando tem, sentem falta do caos. Sente falta do caos porque já está acostumado. O seu cérebro ele vai comparar a relação atual com o padrão emocional que você tem carregado nos últimos anos. E quando não houver convergência, congruência entre os dois temas, ele vai rejeitar. A psicanálise chama isso de compulsão à repetição. Quanto mais você repete, mais você quer repetir aquilo. E quanto mais quer repetir, mais repete. Num ciclo infindável. Ao ponto de que tem pessoas que vão passar a vida toda, 80 anos, 90 anos de idade, e nunca vão se desprender deste padrão, a não ser que façam terapia, muita terapia, o que também não é uma garantia de que a pessoa vai mudar. A terapia desperta, a terapia abre o caminho, ou como dizia o Freud, ilumina o inconsciente.
né? Na análise psicanalítica, por exemplo, nós iluminamos esse inconsciente e mostramos para o paciente o que ele tem feito de errado, mas cabe ao paciente a decisão de querer mudar ou não. É por isso que muitas pessoas, tanta gente, volta para as relações ruins. Porque mudar dá trabalho. Mudar o padrão cerebral exige autoconhecimento, e a terapia, a análise psicanalítica vai proporcionar, mas logo em seguida decisão de mudança e em seguida encarar a dor de não mais repetir aquele padrão. Veja, se o seu cérebro está acostumado com aquilo que é emocionalmente familiar, emocionalmente conhecido, quando você fizer algo diferente, ele vai trazer uma sensação para você de vazio, de desespero, de que aquele não é o seu lugar. E aí surgem crises de ansiedade, surgem crises de pânico, a pessoa com uma sensação de que não tem mais uma vida, de que a terapia está errada. E quantas pessoas não fogem da terapia nesse momento? Quantas pessoas não vão embora porque pensam, não, é o Vieira que está errado, imagina, eu preciso daquilo para sobreviver. E sim, e voltam para o ex. E aí tem vergonha, inclusive, de voltar para a terapia, né? E voltam para o ex, porque aquilo é o modelo familiar. E voltar, lembra dos retornos intensos? Voltar traz um alívio imediato para o seu cérebro. Um alívio daquela angústia. Eu estou fora daquilo que eu conheço e agora que eu volto eu estou aliviado. Sim, vai trazer. Tem uma coisa que eu sempre digo para as minhas pacientes. Paz emocional exige maturidade. Paz emocional, amor saudável, não é sobre adrenalina. Amor saudável é sobre segurança, é sobre previsibilidade, é sobre respeito. Muitos nos dias de hoje confundem amor com doença da loucura chamada paixão. Amor com suspensão temporária das razões e dos sentidos. Amor não te tira da razão, amor te coloca na razão. Amor não te tira da sua sanidade, da sua racionalidade, ele te devolve para ela. Amor é muito mais sobre razão e escolha e decisão consciente, é muito mais sobre consciência do que sobre padrões inconscientes. Muitas pessoas, e esse é um erro muito comum, abandonam relações boas porque confundem calmaria, com falta de química. E lembre-se, a química, uma vez que você ensinou seu cérebro a ter química com o caos, ele não vai ter química com a paz, com a calmaria. A boa notícia é que dá para você treinar esse cérebro, dá para você reconfigurar. A neuroplasticidade está aí para mostrar que do mesmo jeito que você ensinou seu cérebro a ser viciado em pornografia, em droga, em álcool, em comida ruim ou falta de exercício físico, você pode ensinar o seu cérebro a gostar de exercício físico, gostar de uma comida boa, gostar de beber mais água, 3 litros, 4 litros de água por dia, a gostar de uma relação saudável ao invés de uma relação que te destrói. É importantíssimo você entender que nada vai ser barato, tudo vai ser muito caro, mas depois que você, assim como você foi repetindo relações abusivas, relações tóxicas e hoje o seu cérebro é viciado nessa relação, você pode começar a ficar sozinha, aprender a gostar de você mesmo e aprender a gostar de quem te traz sensações positivas, de quem te traz paz. Gente, ninguém aprende ou nasce aprendendo a gostar de paz. A gente precisa aprender a gostar da paz. E essa que é a grande questão. Quem passou muito tempo no caos, às vezes chama a paz de tédio. Eu vou repetir. Quem passou muito tempo no caos, às vezes passa a chamar a paz de tédio, algo pedante. Mas na verdade, é a primeira vez que você está vivendo um amor de verdade. Lembre-se de uma coisa. Se traz confusão, se traz vai e volta, se traz mentira, se traz indecisão ou medo, não é amor, é vício. Você vive uma crise de abstinência quando não tem aquilo. Quando é amor, você tem paz. É o único sinal que se não tiver na sua relação, não é amor, é a paz. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, me conta aqui nos comentários o que você tem vivido.
Paz ou caos? Paz ou bagunça? Paz ou vai e volta? E me diz, isso é amor ou isso é uma doença da loucura? Isto é amor ou dependência emocional? Eu quero saber a sua história e eu vou responder os seus comentários aqui. A gente continua na próxima.